Me incomoda essa coisa de me chamar de artista, entendeu? De me considerar no campo da arte. Eu acho que a arte, ela é sinônimo de criatividade e isso se expressa em vários campos, que não só o da arte. Por isso que eu prefiro me dizer criadora, porque você pode atuar em qualquer área, inclusive na não arte, né? Se é que isso existe. Minha arte é naif, entende? Ela é primitiva para uma certa classe de arte que se considera sofisticada, mesmo sendo contemporânea, e mesmo trabalhando com essa mistura de linguagens que eu também trabalho. Várias coisas que eu cresci vendo como coisas menores, eu comecei a perceber que faziam parte desse imaginário contemporâneo. A oralidade, como eu já falei, a miscigenação. E tudo isso está ligado, de certa forma, a um saber que é popular. Essas linguagens sempre estiveram super presentes. A questão do visual, a questão da fala, da cultura oral e da escrita também. Desde sempre convivi com todas essas linguagens, assim, dentro de mim, sem uma relação de hierarquia. O que é que me inspira quando eu vou para a rua, por exemplo, com um carrinho multimídia, fazer uma interação aberta, que eu não sei no que vai dar, porque depende da participação das pessoas. Sabe aqueles caras que vão para a Praça da Sé, prometem fazer uma determinada coisa, vocês vão ver, a cobra vai comer essa bolinha. Aí fica aquele círculo de gente em volta, e às vezes eu paro, já fiz muito isso, paro e fico, e o cara só ali no gogó dizendo que a cobra vai comer a bolinha. E passa meia hora e a cobra não comeu a bolinha ainda. E você fica ali esperando. Estou sempre estudando o tom de voz que esse cara usa. O que ele faz para segurar meia hora de plateia, dizendo que ele vai fazer uma coisa que ele não fez e as pessoas estão ali esperando. Então isso é uma referência de performance para mim. Por isso eu bebo muito nessa fonte mesmo, do popular de rua. Não como um olhar folclórico ou de coitadinho, que bonitinho, que tem muito isso. O popular, ele inspira muito esse olhar nas pessoas, nas políticas públicas. Vamos preservar a cultura popular, o saber popular, tão bonitinho, tão legalzinho. E não é tão legalzinho, tão bonitinho. É o que é, entendeu? Ele é o que o seu olhar diz que ele é também. Eu me deparei com um conceito de um professor de filosofia lagoano chamado Ronaldo Bispo, que eu pirei. Ele tinha um site chamado Adeus Século XX, foi na virada do século, e ele sugeria uma profissão que eu me identifiquei com ela, que é a profissão do Ideias Jockey, do IJ. O DJ, ele mixa sons. O VJ, ele mixa imagens. E o IJ, ou Ideias Jockey, ele mixa ideias, ideologias, pensamentos. Eu moro na Bahia. Qual seria o meu instrumento de IJ? A única coisa que vinha à cabeça era o carrinho de café, por ser um dispositivo móvel, né, ter essa facilidade de ser ambulante. Eles já usavam DVDs e sons nos carrinhos, e eu ponho um sistema multimídia. Ao invés de usar para vender café, eu vou usar para expressar ideias. Vai ser minha mesa de IJ. Aí foi aí que eu cheguei nessa história. É o que eu chamo o meu Facebook analógico, que ele é um mural, né? E eu posto fotos, vídeos, mensagens, e as pessoas também podem fazer a mesma coisa aqui, comentar, enfim, é isso. Eu acho que é todo tipo de arte que não se enquadra nos formatos estabelecidos. É todo tipo de arte que é feito com a liberdade de você estar no seu tempo experimentando formatos, coisas, né? É não ter muito fronteira entre as linguagens, visual, escrita, sensorial, a corporal, e também entre os lugares, entre as áreas de produção, entre a ciência, entre a arte, entre o entretenimento, né? É você atuar de uma forma muito livre, mais preocupado em se comunicar na sua ideia, no que você está criando. Há tantas mulheres
doidivana apesar de tudo. Pensar as linguagens artísticas assim, compartimentadas, limita totalmente o processo criativo e também a forma de você executar, né, transpor, passar as suas ideias para o mundo das ações, digamos assim. Mesmo quando você não tem fronteiras entre as formas de expressões, você já perde muito quando você transpõe uma ideia para uma coisa concreta. Concreta, quando eu digo assim mesmo que seja um concreto virtual, mas para algo para ser compartilhado, porque arte é comunicação, né? Brazilian and Universal. Quando eu pensei nesse conceito do sistema existencial livre, foi inspirado assim, em duas coisas. Primeiro, uma brincadeira com o sistema operacional livre, né, que é uma expressão que vem do mundo da informática, da criação de softwares. Então, o principal manifesto para mim do sistema existencial livre é trazer no meu trabalho, por exemplo, como educadora informal, o tempo inteiro o papel do inconsciente. Porque no mundo que se diz o século XXI, vários estudiosos já apontam, a economia criativa faz parte da personalidade do século XXI. É a era dos bens simbólicos, é a era do patrimônio imaterial, dos bens intangíveis. E como é que você vai tratar de bens intangíveis sem você levar em consideração o inconsciente coletivo? A partir da internet, da tecnologia, todo mundo hoje pode fazer o que quiser. Você tem um estúdio em casa com seu smartphone, com seu iPod. Quando eu digo popular nesse sentido, de que a lógica de Marx foi subvertida, de que hoje não é quem detém os meios de criação que detém o poder, porque todo mundo detém os meios de produção. Vai deter o poder quem detém os meios de criação, entendeu? E a galera tem que ficar muito ligada nisso, principalmente a galera que mora na periferia, que pertence às camadas populares e que são, na minha opinião, assim, quem mais alimenta a indústria do entretenimento e da arte hoje com produtos culturais, né? Danças, músicas, até quando são artes mais caras como o cinema, estão tomando como referências de temas a vida deles, né? Mostrar aos outros que a gente tem força, que a gente não é aquilo que o povo pensa. Porra, será que vai dar certo, será que não vai? Quando vê lá, vai ficar surpreendido. Tem que ficar muito ligado nisso, porque são essas pessoas que normalmente produzem mais arte e que talvez ainda não tenham esse valor, essa ideia do quanto vale a arte, entendeu? Por exemplo, o funk é uma expressão artística que é desprezado, mas será que não há algo de político nele? Né? Quando, por exemplo, a Marcha das Vadias é aceito legitimamente como um movimento de valor, de ativismo social. As pessoas dão o que têm, né? E a gente não pode hierarquizar isso também, do melhor, do pior, que é o que as políticas públicas, culturais, muitas vezes, eu acho que fazem. Porque o pop é o máximo que a classe média tolera do popular. Essa demanda de que o criador hoje ele tem que ser empreendedor, ele tem que ter foco, ele tem que ser, de certa forma, um gestor. E quando ele não é isso, ele é um fracassado, ele é um incompetente, ele não é digno de ganhar um edital, ele não... Enfim, ele é um outsider, um transgressor. Você tem que ter foco, você tem que mensurar seu tempo de criação e, às vezes, uma determinada criação não pode ser mensurada. Ela te exige um nível de... como é que eu digo, de dispersão, de desatenção, de vagabundagem, de angústia, de você estar solto, com suas antenas ligadas, muito grande. Eu, como artista, eu não me banco ainda. Eu trabalho comercialmente com as outras facetas que eu tenho, como produtora, como coordenadora de produção, faço campanha política.
E eu vou bancando minhas coisas, assim. Acho que 2 anos e meio depois do carrinho, talvez agora seja o momento em que eu comece a gerar capital com ele. Por exemplo, aqui no Brasil, se a gente não tem política pública, se não tem apoio do Estado, quase ninguém sobrevive de arte, porque não existe arte privada, não existe um mercado de arte privado, assim, que banque instâncias menores, instâncias alternativas, independentes, entendeu? E aí eu pago um preço muito alto por ser independente e por ser livre, que é não ter grana. Então eu crio formas de precisar cada vez menos de dinheiro e isso ser uma forma de riqueza para mim. Cada vez menos eu precisar de dinheiro, para cada vez menos eu precisar fazer trabalhos comerciais que consumam muito tempo do meu tempo e eu não consiga me dedicar ao trabalho que eu acho que é meu papel no mundo, minha missão, enfim, que é o meu trabalho criativo. Então eu vou criando formas, baixa resolução de viver. Ser um mega empresário, dentro do fomento ser utilitário, ou vagar na rua como um indigente, sem plano de saúde nem escova de dente. A solidão